Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa quinta-feira para falar de NFL, porque hoje começa a semana 2. Teremos o Philadelphia Eagles recebendo o Minnesota Vikings no Thursday Night Football. A gente vai falar dessa partida, vamos falar também das alternativas dos Jets agora sem o Aaron Rodgers. E eu vou dar uma passada rápida aqui no meu Power Ranking. Na aba Comunidade vai ter a lista completa. E aqui eu vou passar rapidamente pelo o que mudou para essa semana 2. Mudou bastante coisa, aliás, tá? Peço aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, aquela interação que ajuda a gente. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. E se puder colaborar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros, como o Rafael Rocha e o Thales. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Já estão no grupo do Telegram batendo papo. Olha, agradeço de coração, vocês ajudam para que o canal siga vivo e eu não tenha que fazer live de NPC, né? Quero dar um salve aqui pro Wesley Cordeiro, que ganhou a camisa da Fanática, precisa falar com a gente para eu mandar a camisa para você. Quem faz parte do clube de membros sempre concorre a prêmios. Quando chegarmos em 150 membros, vou fechar a lista e vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de time da NFL. Vai ser a segunda jersey. Todo mês tem camisa da Fanatic Sport Nation. Convido você a conhecer a Fanática, aqui embaixo tem link e tem cupom de desconto. E também convido você a abrir sua conta na BetMais, nossa casa de apostas parceira aqui, ó. Muito boa mesmo. E é a hora, né? A NFL rolando, você entende pra caramba. É a hora de ganhar uma grana. Abra sua conta com o link do Toque Passa que tá aqui embaixo na descrição. Vamos nessa então. Vamos começar falando de New York Jets, porque tivemos aí uma postagem do Aaron Rodgers, todo emotivo, com aquela foto com a bandeira dos Estados Unidos, muito bonita, aliás, aquele momento foi bem legal mesmo ali, né, memória do 11 de setembro, ele agradeceu o apoio de todo mundo, as mensagens que recebeu, fica aqui a mensagem do Toque Passa, desejo melhoras para ti, e deu sinais de volta, né, ele disse aí que a noite é mais escura antes do amanhecer, meteu um Batman ali, né, no Why Do We Fall, meteu o Rise Yet Again, né, tipo, retornar, voltar mais uma vez. E o Robert Saleh, o técnico da equipe dos Jets, falou que ficaria chocado se o Rodgers se aposentasse. Eu nem acho que é uma questão. Vai ter essa especulação, a gente vai voltar a falar, vai ser mais uma off-season descobrindo se o Rodgers vai jogar ou não. Mas, como eu disse na live na terça-feira, para mim não é uma questão dele se aposentar, é como ele vai voltar. Tá? Se ele decidir voltar, ele tinha falado que não ia ser one and done na equipe dos Jets, né? Ele não ia jogar uma temporada apenas, mas ele voltaria para o segundo ano. Mas uma coisa é você voltar para um segundo ano depois de jogar um primeiro ano e as coisas não acontecerem como você imaginava, sei lá, né? Um ajuste ou outro, você voltar naquele ritmo. Outra coisa é voltar aos 40 anos, vindo de um ano parado por conta de uma lesão chatíssima que é tendão de Aquiles. Tô na idade do Aaron Rodgers e tudo dói um pouco mais. Tudo é mais problemático. E um ano parado, tendão. Cara, não é fácil. Não é fácil. Eu não sei como que o Rodgers volta. E é um problema para os Jets, porque eles fizeram um grande investimento, pensando e vendo que é um time bom, é um time muito forte, é um time que pode sonhar alto, mas sem o Rodgers não vai dar certo. Os Jets não vão assinar com nenhum jogador, nenhum quarterback nesta semana para encarar os Cowboys, vai ser Zach Wilson mesmo. O Robert Saleh está lançando toda hora apoio aí para o Zach Wilson, né? Ele é o único quarterback ativo no elenco de 53 jogadores. Você tem o Tim Boyle que tá lá na equipe de treinamento, né, no practice squad, e provavelmente ele vai subir, né? Você pode subir o cara até 3 vezes antes de ter que colocá-lo permanentemente na lista de 53. Faz sentido, você tem que dar apoio pro cara. Não tem como chegar alguém agora, botar roupa, conhecer playbook e jogar. Então vai ser Zach Wilson contra essa defesa dos Cowboys. Mas é claro que nos bastidores eles estão se movimentando, porque precisam ir atrás na liga de algum quarterback, ou um free agent, ou alguém que esteja lá como reserva, buscar alguma alternativa de um cara, pelo menos para ser reserva, ou então, quem sabe, ser o titular, né? Caso o Zach Wilson não entregue, o que é muito bem provável, né? Bom, já giram vários nomes, sugestões. O Kaepernick se apresentou, não vai rolar, o cara não joga desde 2016, esquece, acabou, já foi, isso aqui é passado, é besteira. Aí tem algumas viagens, né? Putz, vai atrás do Matthew Stafford. Difícil imaginar que os Rams vão abrir mão do Stafford agora. Ganharam o primeiro jogo, ele é um bom quarterback. Então eu acho que eles, quem sabe, tem uma chance de wild card, que seja. Eu não acho que eles vão trocar antes de uma semana 5 ou 6, né? Se a temporada começar a cair, você pode ir lá sugerir alguma coisa e pegar o jogador, mas vai custar caro. Você tem que pagar escolha e você tem que pagar também salário, né? Você tem que colocar o cara na folha salarial, vai precisar mexer. O Aaron Rodgers segue na folha salarial
da equipe dos Jets, segue contando no cap, então é um problema. Os Jets vão recuperar a escolha de primeira rodada do draft do ano que vem, né? Porque o Aaron Rodgers não vai jogar lá o percentual de partidas que daria essa condicional, né? Uma segunda que pode ser primeira para a equipe dos Packers. Só que os Packers, eles, como é condicional, os Jets não podem simplesmente trocar essa escolha. Eles teriam que conversar com os Packers. Precisariam de uma aprovação dos Packers. Pô, mas os Packers não vão fazer, não vão topar, né? Eles vão ficar com a segunda de qualquer jeito. Sim, mas para os Packers é melhor que os Jets joguem mal, porque essa escolha de segunda rodada pode ser quase uma late first. Entendeu? Quanto pior os Jets forem, melhor para os Packers, que seja a segunda rodada, mas vai ser um começo de segunda rodada e não um final de segunda rodada. Então eu acho pouco provável até que eles topassem abrir mão dessa pique. Então, os nomes ficam complicados. A ideia estapafúrdia de Tom Brady já foi descartada pelos próprios Jets, né, segundo o The Athletic. Depois do último final de semana, não fazia nem sentido você imaginar que o Brady aos 46 anos, final de semana tá lá, Patriots for Life, e não sei o que lá, e amo isso, muito obrigado. Na outra semana tá vestido de Jets, uma imagem amaldiçoada, né? Tem muita gente falando em Kyle Murray, mas, cara, eu confesso que não faz sentido. Primeiro que os Cardinals vão querer tentar uma primeira rodada. Ainda mais sabendo o desespero dos Jets. E aí tem esse problema com os Packers. Segundo ponto, o Murray tá machucado, você não sabe quando ele volta. E ele tem um estilo, ele é caro, né? O contrato dele é alto, e ele tem um estilo de jogo que não é nada similar ao do Rodgers. E a gente sabe que o Kyle Murray não é um cara propriamente conhecido por ser um grande estudioso, um cara que vai sentar e passar horas estudando o playbook dos Jets para fazer alguma coisa. Então, não sei, você vai trocar um cara que está machucado, não vai jogar essa temporada, por alguém que está machucado, que talvez não jogue essa temporada, ou que não jogue boa parte dessa temporada. Para mim, Kyle Murray, eu descarto completamente. Falaram do Matt Ryan, que é mais similar ao Rodgers, tá aí, ele não tá aposentado oficialmente, né? Ele não anunciou sua aposentadoria, porque isso custaria dinheiro. Como ele não se aposentou, ele é um free agent, ele segue ganhando a grana que ele tem ganhado dos Colts, ótimo para ele. Tá lá comentando o jogo na televisão e recebendo como jogador. Mas quem viu o Matt Ryan jogando no ano passado não vai achar que vai ser uma maravilha também, né? Não sei, eu acho que o próprio Matt Ryan nesse momento já se vê de uma outra forma, já como comentarista. Carson Wentz foi outro free agent especulado aqui, e olha, pelo amor de Deus, cara, ele talvez seja melhor que o Zach Wilson, eu acho que ele é melhor que o Zach Wilson, mas se é pra perder, deixa o moleque, né? Convenhamos, eu não quero mais Carson Wentz na NFL. É muito ruim de ver, é muito triste. E o pior, nesse momento, o torcedor dos Jets não tem esperança com o Zach Wilson. Trazer o Carson Wentz pode gerar, mas se ele jogar como ele só para se frustrar, né? Falaram do Colt McCoy, bom, a gente falou na live lá, Colt McCoy não dá, não tem condição. Assim como falaram também do Nick Foles, outro nome que foi especulado. Desde o Super Bowl ele jogou 22 partidas, teve 21 passos para touchdown, 18 interceptações. Ele não é um quarterback titular na NFL. Não é mesmo. Dentre as trocas, eu vejo alguns nomes interessantes. Você pode pensar, vai custar caro, mas sei lá, tenta convencer os Colts a liberar o Gardner Minshew. É um cara que eu gosto, eu acho que é um dos melhores reservas, por mais que no ano passado na equipe dos Eagles tenha entrado os 2 jogos e decepcionado, mas talvez tenha uma questão de ritmo, o que aconteceu ali, não vou precisar para você, mas eu acho que é um bom nome. Jacob Brissett é um outro nome interessante. Fez um trabalho interessante nos Browns no ano passado, né? Enquanto não chegava o Deshaun Watson, reserva nos Commanders, está perdendo para o Sam Howell. Tentar conversar com os Commanders que podem querer pique, pensando no ano que vem, né? O titular não vai ser o Aaron Rodgers, né? Você não vai conseguir pagar, não tem multa rescisória para você pagar lá e pegar o Mahomes. Ele não precisa ganhar jogo, o time é muito bom, o time vai ganhar jogo, o time ganha jogo com o Zach Wilson, ganhou dos Bills, né? O que o quarterback precisa fazer é proteger a bola. E o Zach Wilson não faz isso. O Zach Wilson é frustrante em todos os sentidos. Então, você vai deixar, cometer o menos erros possíveis. E isso é o que você vai exigir de um quarterback nesse momento. O Zach Wilson,
É o que eu falei, é tentar repetir uma história esperando um final diferente. Né? A equipe dos Jets ela é tão boa quanto era no ano passado, e no ano passado foi o que foi por conta do Zach Wilson, esse ano vai ser a mesma coisa. Até o Trubisky seria uma troca mais interessante, menos pior, porque é melhor, acho meio pesado, do que o Zach Wilson. Não dá mesmo, tá? Os Jets nesse momento têm a maior seca de playoff dos esportes americanos, né? Que os Kings foram para os playoffs no ano passado na NBA, então já são 12 anos de Jets sem ir para pós-temporada, e o torcedor espera pelo menos isso. Se o Super Bowl não vem nesse ano, né, a seca vai continuar de título por mais uma temporada, que pelo menos acabe com essa maldição de pós-temporada, que não seja o quarto colocado, que não fique atrás, que não perca os 2 jogos para os Patriots de novo. E com o Zach Wilson, né, Bill Belichick montando uma defesa dos Patriots que mostrou seu potencial contra o Zach Wilson, ah, não vai ser o melhor cenário, não. Só um adendo nessa história aqui também, pois a lesão do Rodgers reacendeu uma discussão na NFL como um todo, né? No Twitter já chove torcedor do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Botafogo, quando eu falo mal de gramado artificial, mas a briga voltou a esquentar lá nos bastidores, lá nos Estados Unidos, depois da lesão. Teve contato, né? O Robert Saleh até que falou assim, pô, eu reclamaria mais do gramado se não tivesse contato, mas ali tem um contato para lesão, mas tá claro que os jogadores preferem, os jogadores estão apontando essa lesão como mais um caso, porque o contato não é diretamente na perna, é uma pressão e o pé do Aaron Rodgers fica preso. Isso que é a argumentação do pessoal, dos jogadores, né? Tá na chuteira, ele trava a chuteira e aí solta. E isso acontece com gramado artificial. Vou destacar que o MetLife trocou o seu gramado, ele era um dos mais criticados da liga nos últimos anos. Eles trocaram o tipo de grama artificial, que é uma grama que é um pouquinho mais dura, mas ela que escorrega, ela prende menos a chuteira, pelo menos essa é a promessa dos caras. Né? É um tipo de grama que é melhor, segundo até a própria NFL. E a explicação é muito claro, né? Por que os jogadores preferem a grama natural? Os jogadores estão de chuteira. Na grama natural, quando você tem uma pressão, você a trava, ela consegue rasgar a grama, né? Ela destrói o gramado ali, né? No campo artificial isso não acontece, a grama não rasga, né? A fibra ali se mantém, então ela prende mais o pé do jogador. E nisso provoca mais, aumenta o número o risco de lesão ligamentar. A NFL PA, né, a Associação dos Jogadores, trava essa batalha há muito tempo, mostra que acontece mais lesões sem contato em gramado artificial do que no gramado natural. As grandes ligas de futebol da bola redonda no mundo afora não permitem grama artificial. Aqui em Portugal mesmo, acho que só a partir da terceira divisão é que pode ter grama artificial. E no Brasil aceita porque a argumentação é que pô, o gramado é ruim, o gramado é péssimo, tem tudo esburacado, então é melhor ter a grama artificial. Né? O gramado esburacado também vai gerar lesões. Mas tem o lance de dar o problema para vender a solução. E muito que acontece no futebol brasileiro. A grama, para você ter um gramado de boa qualidade, ela demanda investimento. Você tem que botar grana ali. Então, cara, fora os shows, né? Os caras querem fazer 3 shows por dia e tudo mais, destrói o gramado. Então, o que é melhor? Bota o gramado artificial, libera para show, gasta menos com manutenção e a vida vai ser bem melhor, né? Você não precisa ter o jardineiro ali para fazer as coisas, tem que fazer a troca e a manutenção do gramado, como todos, mas é diferente de uma grama natural, de mantê-la viva, né? Como acontece. Mas existem gramados bons no Brasil, então acho que um quer e o outro não quer fazer. Para mim a explicação é bem lógica. Eu vou mais pelo que os jogadores preferem. A questão é essa. Não importa tanto o que eu prefiro. Eu vou pelo que os jogadores preferem. Os jogadores querem gramado natural. Eles preferem isso. E eu defendo que se a ESPN chegasse para mim amanhã e falasse assim, Rafael, você não vai usar tela LCD, alta definição não para comentar. Você vai comentar nessa 14 polegadas aqui. É a mesma coisa. Dá na mesma. Tá aqui. Cara, eu vou criticar. Eu invisto em equipamento aqui para fazer vídeo melhor, para ficar mais fácil, para editar melhor, para fazer as coisas. Então eu acho que o jogador quer ter as melhores ferramentas de trabalho, a gente compra a chuteira melhor, a gente faz todas as coisas e eles. Eu vou defender com unhas e dentes o que os jogadores querem. E outra coisa, você pode sim criticar seu time. Não tem problema, tá? Crítica faz bem. Inclusive, cara que não recebe crítica às vezes se acomoda. Então é bom criticar. Né? Seu time tem um gramado artificial e não precisa defender. Tenha o seu pensamento e não só é do meu time, tá bom, tá ótimo, maravilhoso, vamos embora. Pô, eu critico meu time pra caramba. Vamos nessa.
Vou postar o Power Ranking, aliás, já está na aba comunidade aqui, mas vou deixar meu top 5 que mudou bastante. Vou colocar em primeiro lugar a equipe do San Francisco 49ers, subindo 4 posições. Gostei demais do que eu vi mesmo. Esse time é muito forte, muito forte. O pessoal ficou bravo que eu escolhi os Cowboys como melhor defesa, mas, cara, no todo, o San Francisco 49ers para mim é o melhor. Philadelphia Eagles se mantém na segunda posição. Não me agradou tanto, mas eu acho que era uma ferrugem natural de primeiro. Ele venceu, né? De primeiro jogo, venceu um jogo que não seria fácil contra os Patriots por conta do Bill Belichick, da possibilidade que ele tem nas defesas. Dallas Cowboys eu coloco em terceiro, subindo 3 posições. Miami Dolphins subiu bastante, subiu 5 posições. Gostei demais do Miami Dolphins, também jogando contra a equipe dos Chargers. Problemas na defesa, mas um ataque que aterrorizante. E os Chiefs caindo 4 posições, porque temos aí o Travis Kelce voltando a treinar, assim como o Chris Jones resolveu o problema, 2 ótimos jogadores, vai melhorar bastante esse time, mas eu não gostei da situação dos recebedores, não pode ficar tão Kelce dependente, entendeu? Não dá para ser assim, né? Kelce amanhã tem uma lesão, não é um jogador novo, pronto, acabou a temporada dos Chiefs e eu acho que o Mahomes merece mais. Dentre os que caíram, os Giants foi o time que mais caiu, perdeu 9 posições depois da tragédia do show de horrores que foi lá na contra-equipe dos Cowboys. Mérito dos Cowboys, mas péssimo jogo dos Giants, não tendo resposta para nada. E eu vou destacar os Bengals, que os Bengals eu derrubei 8 posições. Tá? Foi um time que 50-50 nessa questão de queda entre a péssima atuação e a melhora dos outros. Né? Eu vi os outros mostrarem jogo melhor e me agradarem mais, e eu não gostei nada. Foi um começo muito ruim mesmo da equipe dos Bengals, num jogo importante, duelo de divisão. Isso aí faz diferença na hora ali de fechar a classificação no final da temporada. Então, vamos ver. Eu estarei no jogo dos Bengals contra os Ravens nesse domingo, às 2 da tarde, no horário de Brasília, nos canais ESPN, então fique ligado, quero ver bastante. Agora o Burrow foi lá e cortou o cabelo, tá tudo resolvido, né? Não tem mais nada não. Vamos lá então, abrindo a semana 2, hoje temos Philadelphia Eagles recebendo a equipe do Minnesota Vikings, o primeiro Thursday Night Football. Semana passada teve jogo quinta-feira, mas não é Thursday Night. Thursday Night é a partir desta semana número 2, 9h15 da noite no horário de Brasília. Um jogo importante para os dois times, né? Que foram tão bem na temporada passada. Os Eagles, o melhor time da NFC, jogou o Super Bowl. Os Vikings foram o terceiro melhor time da NFC, mas os dois, isso em campanha, né? Na realidade, não sei, tenho minhas dúvidas. Mas os dois deixaram um pouco a desejar na primeira semana. Os Vikings, aliás, deixaram muito a desejar, perderam para a equipe do Tampa Bay Buccaneers, que é um time que tem muitos problemas. Eu não gostei nada do que eu vi dos Vikings. E os Eagles ganharam dos Patriots, mas um pouquinho com a calça na mão, né? Abriu 16-0, mas não conseguia fazer nada. Teve uma sequência enorme lá de 3 and outs. Foi um time que deixou a desejar. Os Eagles jogam em casa, semana curta, isso sempre é uma grande vantagem. Mas a equipe da Filadélfia tem muitos problemas, né? O running back, o Kenneth Gainwell já está descartado, está fora da partida, lesão na costela. Significa que o DeAndre Swift vai receber mais a bola em suas mãos, né? Vai ter mais chances de carregadas, mais corridas. O Rashad Penny, que estava inativo no jogo do final de semana, deve ficar no elenco ativo para essa partida, junto com o Boston Scott. Deve ser esse o backfield da equipe dos Eagles. Mas os principais problemas estão ali na defesa. O Fletcher Cox ele treinou limitado, está com uma lesão na costela. Apareceu no Injury Report como questionável, mas a tendência é que jogue questionável. Geralmente é 50-50 e geralmente os caras vão para o jogo. Mas a secundária é o problema, né? Algumas lesões que já estão confirmadas, ausências confirmadas para esse jogo, começando pelo James Bradbury, né? O cornerback está fora por uma concussão. O safety, o Reed Blankenship, também está fora do jogo, mais uma lesão na costela. Então são 2 problemas graves nessa secundária. Além disso, o Nakobe Dean também está fora, foi colocado na Injury Reserve no começo da semana. Mais uma baixa para essa defesa, que vai ter um desafio interessante, né? Um desafio que tem lá o Justin Jefferson, o Jordan Addison, o TJ Hawkinson. São peças que podem fazer a diferença, que podem ajudar bastante a equipe dos Vikings. Olho no Hawkinson, você que tem ele no Fantasy, você que tem... Porque os Patriots, no finalzinho do jogo, quando os Eagles já tinham esses problemas, eles abusaram do Hunter Henry.
Inclusive recebeu um passe para touchdown, mas foi um cara que acabou sendo bastante procurado pelo Mac Jones. Então o Hockenson pode receber isso aqui por essa meio, né? Perde linebacker, tem problema na secundária, a posição de safety e o tight end acaba tendo mais espaço para jogar. Os Vikings, eu espero que tenham um plano de jogo um pouco melhor, perderam para os Bucks e me deixou muito a desejar, até que do ponto de vista ofensivo, né? O Kirk Cousins precisa ter um jogo mais consistente, não é só botar corrente, fazer propaganda sem camisa, fazer série na Netflix, isso aqui não vai resolver, mas explora um pouco mais os problemas do rival. O Justin Jefferson foi o principal recebedor no domingo, teve 150 jardas, mas no segundo tempo ele foi target 2 vezes. Né? Foram 12 targets para ele, ele fez 9 recepções, mas no segundo tempo, 2 bolas lançadas em direção a ele. Isso depois do primeiro tempo que o Cousins foi interceptado, passando a bola pro Justin Jefferson, buscando a bola, o Justin Jefferson. Então, não dá. Você tem um cara como o Justin Jefferson, você precisa ter mais, você precisa alimentar o Justin Jefferson. Isso é óbvio, isso é qualquer, sabe, mané que for treinar um time vai fazer isso. Tem o Justin Jefferson, vou passar a bola para ele. O segredo para os Eagles vai ser pressionar o quarterback. Né? Isso, com a secundária desfalcada, você tem uma linha muito forte, uma linha defensiva muito forte, você consegue pressionar e pode explorar um pouquinho. A linha dos Vikings é fraca, a linha ofensiva, né? E ainda está sem o Garrett Bradbury, está confirmado já o center do time está fora com um problema nas costas, está fora da partida. Então a tendência é que você mande mais blitz, pressione mais lá o Kirk Cousins para na pressão comete erro. E a gente sabe como é que o Kirk Cousins gosta de fazer erro, ainda mais sobre pressão. Ele vai ter que correr pela vida dele em alguns momentos e aí faz o passe meio, né? Ele não é o cara mais móvel da NFL. Já do ataque dos Eagles, eu espero que eles acordem. Né? No jogo passado foram 251 jardas apenas, muito abaixo da média do ano passado. Deixou desejar, como eu falei, uma sequência grande de three and outs, né, contra os Patriots. O Hurts sofreu um fumble no momento decisivo, poderia ter custado a vitória ali para a equipe dos Eagles. E a certeza que o Hurts vai ver os seus recebedores, né, o A.J. Brown e o Devonta Smith, tendo marcações por zona. A tendência é essa, né? O Brian Flores já fez isso no final de semana ali contra o Mike Evans. E você tem dois caras muito bons, né? E ele vai fazer isso. Dois dos melhores recebedores da NFL, você vai meter por zona, até porque você não confia tanto assim nos seus cornerbacks. Acho que tem uma melhora na defesa dos Vikings, mas ainda não é um espetáculo. E mano a mano com A.J. Brown e Devonta Smith, você tá ferrado, não tem o que fazer. Jogo curto, jogo de semana curta, aliás, né? Não é um jogo curto, o jogo vai ser longo, mas é um jogo de semana curta. Geralmente o placar é um pouco mais baixo, porque os times vêm nesse poucos ajustes do final de semana para esse jogo, mas com tantos bons nomes nos dois ataques e problemas nas duas defesas, eu acredito que vai ser um jogo de muitos pontos. Eu vou cravar aqui a vitória dos Eagles. Aliás, estamos fazendo o piquinho lá entre o clube de membros e é complicado, né? Porque eu dou aqui todos os meus palpites já, né? Mas eu vou de Eagles e vou dar uma vitória por 27-20 sobre os Vikings nessa noite. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo quem que vence nessa noite o Thursday Night Football. Amanhã a gente volta para falar do que vai rolar no final de semana. Não, só um destaque, talvez o vídeo chegue um pouquinho mais tarde, porque amanhã meu filho volta para a escola, eu preciso levar ele para a escola antes de gravar. Então, talvez atrase um pouquinho, mas eu vou fazer de tudo para que não atrase não, tá? Se liga aqui no canal, curta o vídeo, compartilha o que passa e aquele abraço.